né? O agravante de Americanas é o caso da recuperação judicial, então por si só já era esperado um resultado muito melhor por conta de Magazine Luiza, que teve um aumento aí em lojas físicas, que era algo que o mercado não esperava tanto, porque a gente vê um movimento de mercado indo na contramão disso. No geral, os resultados, eles vieram, diríamos que dentro levemente da expectativa, e aí Casas Bahia vem nessa linha aí. O que chama bastante atenção é justamente o ponto de lojas físicas. Da mesma forma que nós tivemos esse ponto como um ponto negativo, a Casas Bahia, ela tem enfrentado uma série de dificuldades que ela já vem aí de um tempo, tá? Mas ela teve, por exemplo, uma renda que teve um aumento aí em lojas físicas, que era algo que o mercado não esperava tanto, porque a gente vê um movimento de mercado indo na contramão disso. Então nós tivemos 15% de aumento ali desse faturamento nas lojas físicas, e o marketplace também, ele acabou beneficiando cerca de 17% ali, teve um aumento de 17%. Então assim, para Casas Bahia, era um resultado que já era esperado ruim, só que veio um pouco pior do que o mercado esperava, tá? Problemas que já esperávamos, problemas que já tínhamos essa expectativa. Agora sim, uma das grandes surpresas que nós temos também, mas também era esperado problemas, é com Americanas, porque Americanas, ela está em recuperação. Isto por si só chama bastante atenção, porque acaba mexendo bastante ali com a cadeia de suprimento, né, dos produtos, fornecedores. Então todas as empresas que entram em recuperação, elas acabam tendo esse problema, e um dos grandes destaques é que ela acabou revertendo o lucro do mesmo período do ano passado para prejuízo. No geral, os resultados, eles vieram, diríamos que dentro levemente da expectativa. Era esperado sim esses resultados de uma forma um pouco mais negativa, só que vem um destaque ali um pouco pior para Casas Bahia, além do que o mercado ele acabava esperando. Certo, Sidney. E observando a ação da Casas Bahia, por exemplo, ela começou em uma queda, mas uma queda de 1%. A gente está acostumado a ver, de repente, a Casas Bahia derretendo 8%, 9%, e estava numa queda de 1%, e ela reverteu. Agora ela está no 0 a 0, na verdade, ela chegou a subir 1%, né? Talvez isso seja justamente o que você disse em relação a alguns pontos positivos ali, em relação a lojas físicas, porque realmente você crescer em lojas físicas no momento de uma Selic alta, no consumo que pode ser impactado, é surpreendente. Exato. O que eu percebo, Casas Bahia, ela tem feito algumas reestruturações, né, ali dentro da gestão do próprio negócio, que tem vindo muito ali próximo com o que Magazine Luiza acabou fazendo anteriormente. Nessa guerra, nesse movimento de reestruturação, Magazine Luiza acabou ganhando um certo destaque por conta dessa reestruturação, ao beneficiar capilaridade de receita, e aí Casas Bahia vem nessa linha aí. O que chama bastante atenção é justamente o ponto de lojas físicas. Nós temos aí 15% de aumento dessa renda vinculada a lojas físicas. Não faz tanto sentido assim, mas é algo positivo, porque querendo ou não, o negócio, o case de negócio de Casas Bahia, ela tem uma receita muito grande na parte física, ao contrário, por exemplo, se a gente for falar de Mercado Livre, que é uma gigante que vem na contramão disso tudo. Então, assim, é aquele basicamente o resultado que ele veio ruim, mas a gente não olha só assim, poxa, ela teve um aumento de 56% no prejuízo líquido. A gente sempre tem que olhar o que está construindo ali dentro. Então eu tenho algo que está em ascensão, que tende a beneficiar o negócio desta empresa nos próximos trimestres. Se sim, a minha preocupação ela acaba não sendo tão grande, porque eu olho muitas vezes isso como um ponto pontual, como um acontecimento pontual deste cenário que já era esperado, por exemplo, esses impactos vindos por conta da Selic alta. Perfeito, Sidney. E, Sidney, uma coisa que me chamava a atenção, por exemplo, na Magalu, é que toda vez que a gente ia fazer uma entrevista com eles, eles falaram, a gente está fazendo a lição de casa e deixando uma empresa menos suscetível a essas altas de juros, né? Você acha que Casas Bahia Americanas deixaram de fazer isso? Elas não conseguiram tirar essas amarras da Selic? Ou é uma coisa que é muito difícil de fazer quando você está no varejo?
Nós tivemos alguns fatores que eles vieram no mesmo momento que trouxe alguns problemas, né? Mesmo quando nós estávamos com uma taxa Selic dentro de um patamar aceitável, falando agora de Casas Bahia já tinha sinalizado alguns problemas. Vamos lembrar que teve todos aqueles problemas relacionados à divulgação de resultados, com algumas alterações contábeis. Então, isso tudo já trouxe alguns problemas, inclusive de credibilidade para o negócio. E aí, quando a empresa ela começa a se reestruturar, ela começa a reagir de uma forma um pouco melhor, aí nós temos algo que vem impactar, que é essa taxa Selic aí muito alta, que acaba impactando tanto a parte ali, né, de despesas da própria empresa, porque ela acaba trabalhando muito com a concessão, toma crédito, que seja. Então, a taxa Selic, ela acaba prejudicando o negócio por si só, e a Selic, em cenário de mercado, acaba impactando uma queda da receita dessa empresa. Então, assim, essa dinâmica toda, ela acabou prejudicando algumas empresas que elas estavam tentando reagir e reestruturar seus negócios de uma forma mais eficiente. Um ponto interessante para especificamente Casas Bahia, é que ela começou um plano de transformação lá no ano de 2023. E aí o mercado tem olhado isto de uma forma positiva, tá? Então o mercado tem olhado porque ela tem colhido alguns resultados mais positivos. Mas a lição de casa, como você mesmo falou, ela não foi tão bem feita quanto o caso de Magazine Luiza. E uma das grandes vantagens quando a gente olha para Magazine Luiza, eu continuo acreditando que está aí na diversificação da receita e procurar novos horizontes para poder beneficiar o negócio. Que bom que você falou de Magalu, Sidney, que eu já vou, é justamente essa próxima pergunta. O Magalu não divulgou ontem os resultados, ele divulgou na semana passada, mas não tem como não comparar o trio, né? Americanas, Casas Bahia e Magalu. Essas três varejistas que operam lojas físicas, tem marketplace, tem pontos em comum. Você viu a Magalu divulgando resultados melhores do que Casas Bahia e Americanas? Eu acredito que o resultado de Magazine Luiza ele veio melhor sim do que as outras. Vamos começar pelo ponto óbvio, né? Magazine Luiza, ela teve lucro, enquanto Casas Bahia e Mercado Livre, eles tiveram prejuízo, mas aí era Americanas. algo... desculpa. A Casas Bahia a Casas Bahia e Americanas, elas tiveram um prejuízo, né? O agravante de Americanas é o caso da recuperação judicial, então por si só já era esperado um resultado muito melhor por conta de Magazine Luiza. E aquele negócio, os investidores eles olham muito o que está compondo essa receita, o que está compondo esse resultado. E aí, obviamente, foi o grande, se a gente comparar o trio, ele é o melhor resultado. Só que o mercado também vai olhar por si só como anda essa trajetória, porque mesmo que veio um resultado muito bom, teoricamente, ele foi um resultado que reportou, né, uma queda do lucro líquido ali de mais de 50% se comparado ao período do ano passado. Mas quando a gente vem para análise mais profunda de EBITDA ajustado, aí é algo que torna-se um pouquinho mais tranquilo. Perfeito. E Sidney, como eu falei no começo do programa, a gente talvez, aí, quem sabe, pode ter uma queda dos juros ou ter chegado ali no pico. Você acha que, de repente, isso pode ser um gatilho positivo para essas empresas? Sem dúvidas. Uma das coisas que a gente acaba olhando é a própria movimentação que nós temos aí dentro das ações. Então, eventualmente, né, de um tempo para cá, a gente tem presenciado uma certa recuperação na precificação dessas ações. O mercado ele sempre está colocando o preço no que ainda vai acontecer, pelo menos na expectativa do que ainda pode acontecer. Então, assim, quando eu tenho uma perspectiva de redução da taxa de juros, essas empresas elas tendem a ser beneficiadas, ou melhor falando, menos prejudicadas. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valor.